Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula de ciências começando e nesta aula nós vamos falar sobre algumas doenças do sistema urinário. Para a gente começar essa aula, vamos pensar um pouquinho sobre essa imagem. Você já sabe que beber água é importante, praticar atividade física é importante, mas será que os alimentos também têm relação com a nossa saúde, com a saúde dos rins, do nosso sistema urinário? O que você acha? Sim, né? A alimentação ela influencia no bom funcionamento de vários órgãos. Com os rins não é diferente. Uma alimentação, por exemplo, mais natural, com menos sódio, vai ajudar a manter a integridade dos rins a longo prazo. Então é importante também sempre estar atento aos seus hábitos alimentares. Vamos dar uma olhadinha numa matéria que saiu no portal do G1? Essa matéria diz o seguinte: entenda como é feita a hemodiálise. Já ouviu falar de hemodiálise? Já conheceu alguém que precisou passar por esse procedimento? Se você não sabe o que é, você já vai entender. Vamos dar uma olhada na matéria então. Em casos de insuficiência renal grave, a hemodiálise pode ser uma alternativa. O procedimento faz o trabalho do rim doente, que o rim não está conseguindo fazer, através de uma máquina que retira o sangue do paciente para purificá-lo e depois devolve esse sangue ao organismo. Se você quiser ler toda essa matéria na íntegra, sem perder nenhum detalhe, porque aqui nós trouxemos alguns trechos dela, acesse aí com a câmera do seu celular esse QR Code e aí você consegue ler toda ela completinha. A hemodiálise, ela vai ser utilizada, tá, em casos de doenças mais graves, quando realmente o rim está bem comprometido. Não é sempre que vai haver a necessidade desse procedimento, tá? Alguns problemas como esse não vão precisar de um tratamento tão específico assim como a hemodiálise. Esse problema aqui, ó, a incontinência urinária, muitas pessoas sofrem com esse problema, ele é chatinho, né? Causa incômodo, é bastante desagradável, mas tem tratamento. Então, o que é essa incontinência? É caracterizado esse problema, essa doença, pela perda involuntária da urina. Ou seja, quando a pessoa não consegue controlar e tem aquele escape de xixi, ela acaba liberando mesmo, né, contra a sua própria vontade, tá? Isso pode acontecer tanto em homens, meninos, mulheres, meninas, tá? Então, indiferente do sexo, pode acontecer com os dois gêneros aí. E por que, afinal, que algumas pessoas sofrem de incontinência urinária? Então, isso pode acontecer por conta de um aumento da pressão ali na bexiga, tá? Alterações nos músculos que nós temos nesta região. Essa região, ela é chamada assoalho pélvico. Então, algumas pessoas têm essa musculatura mais fraca, não conseguindo ter o controle assim sobre a bexiga, tá? Então, o que se recomenda, né? Isso também é comum na gravidez, porque o bebê está crescendo ali, né? Pesando sobre a bexiga da mãe. Então, isso também pode acontecer durante a gestação, tá? Mas e o que fazer nesse caso, quando uma pessoa sofre de incontinência urinária? A recomendação é que essa pessoa faça exercícios físicos que fortaleçam essa região, essa musculatura, tá? Isso vai ajudar bastante. Além disso, podem ser utilizados alguns medicamentos, claro que só sob orientação médica, e até mesmo cirurgias podem ser indicadas em alguns casos. Então, para qualquer situação, né, para saber qual é o melhor tratamento, é o médico que vai ter que avaliar essa pessoa, solicitar exames e recomendar ali o tratamento adequado para tratar aquele problema daquela pessoa, tá? Então, devemos sempre acatar os profissionais da saúde. Uma atividade aqui, um momento de você praticar aí o conhecimento que você vem adquirindo ao longo das aulas.
para responder no seu material e depois compartilhar com a sua turma, com a sua professora, o seu professor aí. A bexiga urinária é um órgão flexível, de paredes musculares, localizada na pelve, que é essa região mais baixa do nosso abdômen. A sua principal função é armazenar a urina antes que a urina seja eliminada pelo nosso corpo. Comenta alguns cuidados que nós devemos ter para manter a saúde desses órgãos, para manter o bom funcionamento do sistema urinário. Vamos lá então? Anota aí os pontos principais que a gente deve cuidar no nosso dia a dia e nós já voltamos aqui para continuar a nossa aula. E então, que cuidados nós devemos adotar no dia a dia para preservar a integridade do nosso sistema urinário? A bexiga, quais cuidados a gente deve ter com ela?
Principalmente evitar manter a bexiga cheia por muito tempo, tá? Porque isso favorece o surgimento de infecções. Então a gente não deve ficar segurando a urina. Quando sente a necessidade, né, a vontade fisiológica de fazer xixi, a gente deve realmente, né, ir o mais rápido possível eliminar esse líquido que está cheio de toxinas. Urinar pelo menos de 4 em 4 horas, mas o ideal é que aconteçam mais vezes no intervalo de tempo menor, tá? Então, quanto mais água a pessoa estiver ingerindo, maior o fluxo, né, de urina também. Higienizar a região genital, tá? Isso é essencial para manter não só a saúde do sistema urinário, mas do sistema reprodutor, né, do corpo como um todo. E, claro, já comentei, mas mais importante de tudo, aumentar a ingestão de água, seja verão, seja inverno, indiferente da época do ano, tomar mais do que 2 litros de água diariamente. Isso de fato vai fazer muito a diferença, vai ajudar no bom funcionamento dos rins e vai manter a saúde desses órgãos, ok? Vamos conhecer um outro problema agora, que se chama doença renal crônica. O que é isso? Também conhecida aí pela sigla DRC. A doença renal crônica ou insuficiência renal crônica é a perda progressiva das funções do rim. Ou seja, começa ali com uma falhinha no rim, ele não está funcionando legal, mas aí isso vai piorando, até que chega um ponto que isso é irreversível, que não tem mais como trazer aquele funcionamento dos rins novamente, como recuperar a saúde desse órgão. E aí, né? Nesse caso, claro, a situação é bem mais complicada. Então, o rim, ele vai perdendo a sua função quando a gente fala em doença renal crônica, tá? Crônico é aquilo que persiste, né? Aquilo que não tem mais o que fazer. Então, aqui nós temos, ó, um exemplo, né, de um rim com uma insuficiência renal aguda, quer dizer, aquela doença temporária que dá para tratar e curar ainda. Aqui nós temos um rim normal, então olha o aspecto dele, né? Um rim saudável aí, ele tem essa coloração meio bordô, escura, ele não tá inchado, como você consegue ver na imagem. E aqui, olha só, um rim que é de uma pessoa que tem uma doença renal crônica. Então, todo o aspecto, a textura dele, a coloração, o tamanho, tudo tá diferente. E aí, claro, nesse caso, né, o rim não consegue desempenhar o seu papel, não consegue filtrar o sangue, tá? Os sintomas dessa doença quais são? Geralmente, quem vai ter sintomas são as pessoas mais de idade, tá? Os hipertensos, os diabéticos e pessoas que ainda, né, não têm essas comorbidades. Geralmente, elas podem nem sentir nada no início dessas falhas renais. Então, por isso que pessoas que já têm esses problemas de saúde, né, devem sempre ficar atentas, cuidando aí bem da saúde dos rins. E o que elas vão sentir então? Inchaço nos pés, nas pernas, tá? Devido ao acúmulo de toxinas ali no sangue, fraqueza, tontura, cansaço. Pode acontecer da urina dessa pessoa ficar meio espumada, tá? Sentir coceiras no corpo, cãibras também na musculatura e até mesmo perda de peso repentina, assim, sem um motivo aparente. Então, esses sinais, quando uma pessoa que já é diabética, já tem pressão alta, né, já tem algum problema de saúde, se ela começar a sentir isso, realmente é a hora, né, dela procurar um urologista ou um nefrologista, que são os especialistas nessa área de sistema urinário. Como que é feito o tratamento nesse caso aí? Nos casos mais graves, como essas doenças crônicas aí, o tratamento é feito através da hemodiálise. Aquela máquina que é capaz de remover as toxinas do sangue, né? Então elas vão fazer mesmo o trabalho que os rins naturalmente fazem, e aí depois que esse sangue vai sendo filtrado, vai retornando ao corpo do paciente, tá? Então, outra coisa fundamental para quem tem algum tipo de problema nos rins é
mudar a sua dieta, o seu padrão alimentar. É tentar uma alimentação com menos sódio, com mais alimentos naturais, né? Isso vai ajudar bastante também. E aí temos uma atividade para você responder também aí no seu caderno. A doença renal crônica, conhecida pela sigla DRC, consiste em lesões renais e geralmente essa perda progressiva e irreversível do bom funcionamento dos rins, podendo levar à falência desse órgão e até a necessidade de uma hemodiálise, que é o uso daquela máquina que faz o trabalho artificial dos rins, e em alguns casos a única alternativa para que esse paciente se livre realmente da hemodiálise é realizando o transplante renal, é recebendo um rim de um doador que é compatível com ele. Comente então quais são as consequências do mau funcionamento dos rins, né, decorrente dessas doenças renais crônicas. Então, uma pessoa que está sofrendo de uma doença dessas, quais são as consequências disso para a sua saúde? Responde aí, vou te dar um tempo e já retornamos para a nossa correção.
E aí, conseguiu responder? Quais são as consequências para a saúde, né, dessa pessoa se ela tiver um mau funcionamento renal? Que outros problemas começarão a aparecer também? Olha só, trouxe alguns aqui. Não esquece que a sua resposta você pode compartilhar, né, socializar com seus professores, com a sua turma. Não precisa apagar se ela tiver diferente. Confirma aí, né? Porque às vezes você respondeu de uma forma diferente dessa, mas não significa que está errado, tá? Então socializa lá para você ter certeza. O acúmulo, então, de produtos nitrogenados, produtos tóxicos, vai começar a ficar cada vez maior na corrente sanguínea da pessoa. Isso vai provocar elevação da pressão arterial. Isso vai deixar o sangue da pessoa mais ácido também, tá? Então, vários problemas vão surgindo, por quê? Porque se ela tiver com a pressão arterial elevada, ela tem mais chances também de desenvolver problemas cardíacos, problemas cardiovasculares. Se essa pessoa estiver com a acidez muito elevada no sangue, isso também não é bom para os outros órgãos que vão receber aquele sangue ali. Então, todo o corpo começa assim a ficar prejudicado. Por isso que doenças renais precisam ser tratadas o mais rápido possível, né? O diagnóstico deve ser feito precocemente e se pegar a doença no início, é possível reverter, não deixar até chegar nesse ponto dela se tornar uma doença crônica, né? Porque aí realmente depender de hemodiálise, aguardar um transplante, né, um doador compatível, é muito mais complicado, tá? Então lembre sempre de cuidar dos seus rins, de preservar o seu sistema urinário, que prevenir é sempre muito melhor do que remediar. E alguns tipos de câncer também podem afetar o sistema urinário, o que também é bastante preocupante, né? Como é que acontece então? A bexiga, os rins, os ureteres, tá? Então, várias partes do sistema urinário podem sofrer com esse problema aqui. E aí, né, células cancerígenas começam ali a desenvolver tumores que podem ser malignos. Em caso do que a gente chama de metástase, é quando aquelas células vão se espalhando, inclusive para outros órgãos do corpo, tá? Então, por isso que é grave também. Geralmente, câncer em rins e na bexiga provocam bastante dor na parte das costas, né, onde estão situados os rins, bastante sensação de queimação, até mesmo a presença de sangue na urina, isso não é um bom sinal. A pessoa perde peso, perde apetite, né? Pode acontecer de aparecer pequenos caroços, assim, inchaço na parte abdominal também. Então, tudo isso, se acontecer, né, da gente sentir isso, persistir algum desses sintomas, um médico deve ser consultado. Nesse caso também, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de ficar curado rapidamente. Retomando então os pontos principais que nós trabalhamos ao longo dessa aula. Nessa aula então, nós vimos aí a incontinência urinária, né, uma doença que não é tão difícil de tratar, até mesmo com exercícios que fortalecem a musculatura da região pélvica, né, dá para controlar isso. Tem medicamentos também, em alguns casos somente é que vai ser necessário cirurgia, tá? Falamos da doença renal crônica, que também, né, é uma doença que pode sim ter reversão se for lá no início da insuficiência. A partir do momento que ela virar realmente uma doença renal crônica, né, aí infelizmente a pessoa vai ter que ir para hemodiálise, para o transplante, porque aí os rins não estão mais realmente conseguindo desempenhar o seu papel. E falamos ainda do câncer, que pode afetar a bexiga, os rins, né? E falamos aqui um pouquinho sobre os sintomas dessas doenças, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de aumentar o consumo de água, reduzir o consumo de sal e se manter sempre ativo. Isso vai ajudar a cuidar do seu sistema urinário e evitar todas essas doenças aqui. Então, obrigada pela sua atenção e até mais!